Boa noite, queridos. Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez, estamos juntos para adorar o Senhor, para nos alegrar com o Senhor, mesmo diante de todas as circunstâncias. Temos certeza que Deus está conosco. Ele nos protege, Ele nos abençoa e Ele nos agracia com a oportunidade de ouvi-lo nessa noite. Feche os seus olhos onde você está e ore comigo por esses momentos. Querido Deus, obrigado por esse momento especial que o Senhor tem provido para nós. Um momento, Pai, para nos deleitarmos com a Sua presença e nos deleitarmos também com a Sua palavra. Temos certeza, Senhor, que lá fora existe uma grande batalha espiritual, onde anjos e demônios estão digladiando com a finalidade de obter a nossa atenção. Mas nós queremos agora dedicar esse tempo para ouvir o Senhor falar, para ouvir a voz do Teu Espírito no nosso interior. E que essa voz, Senhor, seja tranquila, seja cálida, e ela nos toma e nos leve, ó Deus, a compreender aquilo que o Senhor tem para nós, através da reflexão da mensagem dessa noite. Abençoa, Senhor, o Teu povo e vá preparando os ouvidos para que o Espírito Santo possa fazer lúcidas, Senhor, cada palavra dita nesta noite. Abençoamos cada um em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, diante de tantas circunstâncias complicadas que estamos vivendo nesses dias, sobretudo nós aqui na nossa cidade e na nossa região, uma mensagem, uma palavra específica tem batido muito ao meu coração e é essa palavra que eu quero ministrar a você. A mensagem tem um título e se chama Lidando com a Preocupação. Eu quero falar a você sobre essa aflição interior que muitos estão passando nesses dias. No Salmo 119, verso 105, diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. O salmista diz: estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios, uma clara citação à oração. Ensina os teus juízos. E ele conclui dizendo: estou de contínuo em perigo de vida. Todavia, não me esqueço da tua lei. Esse salmo é atribuído a Davi, mas muitos outros estudiosos pensam que também pode ter sido escrito por Esdras ou por Daniel. De qualquer forma, é um salmo que expressa uma necessidade interior, uma preocupação. Ele diz: eu estou muito aflito. Em outras palavras, eu estou amedrontado. Ele está dizendo: eu estou continuamente em perigo. É óbvio que o contexto possivelmente não cabe no mesmo contexto que estamos vivendo nos nossos dias. Mas, de qualquer forma, a aflição é basicamente a mesma. É o medo da morte, é o medo do inesperado, é o medo da enfermidade, é o medo da surpresa indesejada. Talvez, queridos, como povo, nação, na nossa história recente, nossa geração jamais tenha passado por preocupações de dimensões assim dantescas, medonhas, tais como estas que nós estamos vivendo nesses últimos meses. É importante a gente entender que sentimento é esse que a gente tem. O que é de fato o que vem para nós? Nessa preocupação. O que é preocupação? A preocupação é uma perda do sossego. Ela é causada principalmente pelo sentimento de responsabilidade em relação a alguma coisa ou até a alguma pessoa. Formalmente, o dicionário define a preocupação como uma prevenção
seria um estado de alerta. Se você está preocupado com alguma coisa, você fica, como se diz, com as orelhas em pé, não é? Uma opinião antecipada ou uma primeira impressão que determina ou de determinada coisa ou causa ou que entra no nosso ânimo. E lembrando que a palavra ânimo é alma, né? Parece que nos abate. A preocupação tem essa tendência de nos deixar um pouco aflitivos mesmo. Nesse sentido, a preocupação até que pode ser benéfica, porque ela nos alerta sobre um possível inimigo que nós devemos lidar. Mas o dicionário também define a preocupação como uma ideia fixa, antecipada e que perturba o espírito a ponto de produzir um sofrimento moral e um sofrimento mental. Nós sabemos que tais sofrimentos migram rapidamente para o nosso corpo físico. Logo, todo o nosso ser estará sendo oprimido por preocupações que limitam a nossa esfera de ação em âmbitos diversos. Seja, queridos, uma preocupação normal com horários, com os filhos ou com os pais, ou com trabalhos, ou na escola, preocupação normal. Ou aquelas ainda mais corriqueiras, às vezes até que nem mereça uma atenção maior, mas mesmo assim é um desassossego interior. Ou às vezes uma preocupação muito maior, complexa, com obsessões até com situação do futuro, do tipo, com quem vou me casar? Será que vai ser alto, baixo, bonito, nem tanto? Ou preocupações que são mais do que obsessivas. Será que eu vou me casar? Será que eu vou passar falta de alguma coisa? O que está acontecendo que está trazendo esse incômodo para a minha alma e não está me deixando dormir em paz, ficar em paz? Mais uma vez eu quero lembrar as palavras de Jesus. Ele diz: não vos inquieteis ou não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que bom que você está aí, nos ouvindo, adorando ao Senhor e sendo ministrado pela palavra. Porque independentemente de todo tipo de preocupação, é sempre e sempre será uma perturbação, é sempre uma aflição, sempre um desassossego interior. É como uma carga extra para o nosso cérebro. E o que acontece com o nosso cérebro quando ele está em estado de inquietação ou de apreensão? É simples, ele se apavora, ele embaralha as memórias, ele tem medo da própria morte, então se apavora com coisas inofensivas, atrapalha a nossa coordenação de pensamentos, atrapalha a alimentação, atrapalha o nosso sono, os nossos movimentos, a nossa tendência é até ficar mais estático, mais parado, porque a gente fica com aquele nível de preocupação excessiva. O nosso cérebro nos convence de que nós somos até brilhantes ou estúpidos, quando não somos nem uma coisa e nem outra. O que eu quero dizer é que nem todos são o tempo todo brilhantes e nem todos são o tempo todo estúpidos, mesmo que há ressalvas. O nosso cérebro inventa metade das coisas que percebemos e ele nos leva a fazer coisas irracionais sob o efeito da emoção. Às vezes o cérebro nos estimula a fazer amizades que poderiam ser para sempre, aquelas amizades longas, mas nós descartamos tais amizades de maneira rápida porque nós estamos com um pouco de medo, receio, até de encostar em alguém agora, né? Tá difícil, né? Pode ser o contrário também, fazer pseudo-amizades. É a hora que os falsos se aproximam, sabe? Porque nos dá uma sensação de conforto, de um sentimento de amparo, e a gente pensa que tem um ganho tremendo, mas às vezes essa pessoa está até nos traindo
mas a gente continua a amizade, porque não possuímos mais o discernimento das coisas e das pessoas que se aproximam, porque há um estresse, uma sobrecarga mental, de forma que a vida geral é distorcida, ou melhor, a visão geral é distorcida, e então a pessoa passa a não ter um senso crítico para separar uma amizade da outra. E o mais preocupante de tudo isso é que quando o nosso cérebro faz tudo isso, ele está funcionando corretamente. Então nós podemos até deduzir que a preocupação é algo inevitável, principalmente para o homem moderno. Poderemos normalizar o conceito e o sentimento de preocupação. Afinal, nós estamos preocupados com tudo, o tempo todo. Pode ser verdade. O problema é que o nosso cérebro começa a falhar pelo excesso de estímulos defensivos e ou ansiosos. Começa a falhar porque cresce essa aflição e nós perdemos a sensação de uma grande realidade. É a realidade da proteção de Deus nas nossas vidas. No que nos leva a perceber que há uma verdadeira falta de paz interior. E o contrário de preocupação é paz interior. Se não, vejamos no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo. E aí diz, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. E mais uma vez ele diz, com gratidão em vosso coração. Primeiro, por que a paz? Porque a paz interior, ela é possível sobre alguém cujo coração é grato. Quando você é grato, você não se excede nas preocupações. Você tem a certeza de que Deus está com você presente na situação. Então a paz interior é o contraponto, ela é a oposição à preocupação. Mas eu vou mais além. A preocupação é uma forma nítida de demonstrar falta de fé. Agora, por que a fé? Porque fé também é paz interior. A Bíblia ensina claramente que os verdadeiros discípulos de Jesus devem evitar a preocupação. É claro que devem se precaver de situações perigosas. Filipenses 4:6 diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela súplica, oração, com ação de graça. Amados, é como se aprendêssemos a dizer, Senhor, muito, muito, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo que estamos passando. Obrigado por essa pandemia. Obrigado por esses dias difíceis, pelo suposto, talvez, verdadeiro ano perdido. Não para todos, talvez, mas obrigado por toda essa apreensividade, porque isso me faz chegar mais perto de Ti, não é? Obrigado por viver esse momento ímpar que nós estamos vivendo. É uma pergunta que me surge, eu quero te fazer ela. Será que há força na gratidão? Queridos, a gratidão é o reconhecimento de que Deus fez algo incrível por nós. Porque, amados, o contrário da gratidão não é apenas a ingratidão, mas é também o exercício de uma fé meramente religiosa. Uma prática religiosa aparente de amor, sem contudo ser a realidade do conhecimento real de Deus. Eu disse conhecimento, intimidade.
A pessoa ingrata é aquela que não aprecia devidamente os favores e benefícios que lhes são prestados. O ingrato é aquele que não reconhece que o outro lhe serviu. O ingrato é, no fundo, um mero espectador da vida, é um falso, esperando o outro errar. Tudo que ele faz é apenas para ser notado. É um oportunista de plantão e, por isso, quando uma situação fica sem controle, ele é o primeiro a manifestar a sua preocupação com o que pode acontecer. Geralmente são pessoas que não entendem propósitos de Deus, que não entendem razões divinas. Ele só quer uma coisa: a cura de suas necessidades. Ele é mais um mero egoísta e ignorante. Agora preste atenção. Quem entende o valor da vida, entende o propósito da dor e até da morte. Nessa passagem de Filipenses, nós aprendemos que devemos entregar a Deus todas as nossas necessidades e todas as nossas preocupações, ao invés de deixar que fiquem remoendo na nossa mente, sabe? Detonando os nossos neurônios. Em momentos assim, as pessoas ficam preocupadas com sua saúde, mas também ficam preocupadas com seus bens. E é uma preocupação genuína, mas ela é perturbadora quando ela nos colapsia o cérebro, quando buga a mente. Então Jesus também ensina aos seus discípulos a não se preocuparem. Ele nos diz que não devemos andar ansiosos com as nossas necessidades físicas, como roupa, ou comida, ou qualquer outra coisa. Aí Jesus parece que ele nos tira o foco do problema, porque ele nos leva a uma reflexão sobre a contemplação da vida dos pássaros. Olhai as aves dos céus. Ele nos faz fazer uma volta, né, para a contemplação dos lírios do campo, que hoje existem e amanhã não mais. Então Jesus está nos ajudando aqui a desviar desse super foco que nós damos aos problemas. Agora, ele não está dizendo que os perigos não existem, mas está dizendo que os problemas ficam bem menores do que realmente são, se nós olharmos as coisas do ponto de vista do todo. Do todo. Se você viveu 10 anos e você pega uma gripe, você não lembra dos 9 ou só desse ano que você ficou gripado. E nós somos assim, prestigiamos as lembranças negativas da nossa mente e nos esquecemos de anos maravilhosos, de tempos incríveis que Deus nos proporcionou. Às vezes, lamentamos coisas que nunca deveríamos lamentar, porque o nosso ponto de vista está no ponto do problema e não no ponto do todo. Ou talvez Jesus está aqui nos levando a olhar as coisas pelo ponto de vista do céu. E até certo ponto ele fala isso, para olhar para o céu, porque as aves geralmente estão nos céus, mas depois ele fala, agora olha para o lírio do campo, que estão na terra. Então parece que Deus quer nos dar uma macrovisão para que os nossos níveis de preocupações e ansiedades não nos tome e nos destrua interiormente, que não deteriore a nossa relação com o Pai, a nossa relação com a palavra, a nossa relação com a vida. Preocupações e ansiedades parecem que são irmãs gêmeas de uma mesma placenta, mas tem muita diferença. De maneira geral, nós tendemos a experimentar preocupações em nossas mentes e ansiedade nos nossos corpos. Em estágios diferentes, a preocupação, ela cria uma angústia emocional suave, enquanto a ansiedade cria uma angústia severa. Há pelo menos umas 10 diferenças claras a respeito de preocupação e ansiedade, nós não temos tempo para trabalhar isso agora. Independente disso, a Bíblia nos ensina que a fé em Cristo pode nos trazer paz interior. A qualquer experiência que provoque a preocupação e a ansiedade. Jesus nos garante
que o nosso Pai Celeste vai cuidar das nossas necessidades, falando sobre a ansiosa solicitude da vida em Mateus capítulo 6. Portanto, não temos que nos preocupar com nada. Parece simples, não é? Então, já que preocupação não deve fazer parte da vida de um verdadeiro discípulo de Cristo, como podemos superá-la? Um dos textos mais lindos do livro de Jó é o final do livro, no capítulo 42, verso 1, que diz, após Jó passar por enfermidades e perdas terríveis, até eu escrevi que faria a Covid-19 passar vergonha, né? Jó respondeu ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Pense nisso, queridos. Deus pode tudo. Jó está falando sobre a soberania do Senhor. Eu me lembro de uma amiga nossa, antiga. Ela era musicista e ela então se casou e depois de um tempo ficou grávida, mas perdeu o neném. Ela ficou muito triste, ela se voltou para os pés do Senhor. Ela queria entender a perda daquela criança. Foi um aborto espontâneo, ela não tinha o que fazer. Então ela fez uma música baseado em Jó 42. Ela diz, bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum de seus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que enfrentar, eu te peço forças para continuar. Continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. E o meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Aquilo não era só uma canção, aquilo era uma experiência. E aquela experiência foi comunicada à igreja, a igreja chorava junto com ela e adorava a Deus com essa canção. Porque ela entendeu que o mais importante é permanecer no Senhor. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, diz que nós somos instruídos, lançando sobre Ele quem? Cristo, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então Deus não quer que carregamos sobre as nossas costas o peso dos nossos problemas e aflições. Não como fazemos de maneira geral. Porque o contrário seria desprezar que Ele fez algo incrível por nós quando morreu na cruz. Por isso a cruz é pesada para o Senhor, mas para nós é uma lembrança de sua renúncia por amor a cada um de nós. Então nessa passagem Deus está nos dizendo que devemos dar a Ele todas as nossas preocupações e os nossos problemas. Agora, por que Deus quer carregar os nossos problemas? A Bíblia diz porque Ele se importa conosco, Ele se importa com você. Deus se preocupa tanto com você, em cada detalhe, Ele se preocupa absolutamente com tudo o que tem a ver com você. Nós somos importantes. Para ser bem honesto, nós somos mais que importantes para Deus, nós somos essenciais para Ele. Senão Ele não entregaria o seu próprio Filho para morrer por algo que é só importante. Nós somos essencial do ponto de vista da redenção, porque nós somos o objeto da redenção. Deus nos ama assim. Então todos os detalhes não escapam aos seus olhos. Não pense que o Senhor faz vista grossa às suas menores preocupações. Nada é muito grande ou pequeno para ter a sua atenção. Quando damos a Deus nossos problemas, Ele promete que vai nos dar uma paz que transcende a todo entendimento. Isso está em Filipenses capítulo 4, verso 7. É claro que pessoas que não conhecem o Salvador, elas vão experimentar preocupações e ansiedades, porque vão fazer parte de sua vida e sua maneira de viver será pesada, danosa, prejudicial. Mas para aqueles que amam a Deus, aqueles que estão ligados em Jesus, Ele prometeu, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei.
Aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, paz interior para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11. Romanos capítulo 5 diz que nós somos justificados, pois mediante a fé, e mediante essa fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em nós mesmos, queridos, em você, na pessoa que está do seu lado, toda justiça humana não é suficiente para escaparmos de tribulações, perseguições, lutas ou enfermidades. Mas Deus mostra como podemos superar as tempestades da vida se aprendermos o propósito dela. Romanos capítulo 5, verso 3 diz: e não somente nisto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança ou paciência. E eu pensei essa frase, nos gloriamos nas tribulações. Essa frase parece assim, um tanto quanto contraditória. Na verdade, ninguém que olha para os problemas da vida com esses olhos naturais irá mesmo entender. Mas se tivermos olhos espirituais focando os valores do reino de Deus e como Deus opera, gloriar nas tribulações fará muito sentido. Podemos nos gloriar nas tribulações porque dentro delas nós não temos qualquer tipo de controle da situação. E para nós que gostamos de tudo no lugar, de tudo do meu jeito, sabe? Nós que gostamos do horário rígido, nós que somos mais previsíveis, nós que gostamos de um padrão em todas as coisas, quando está fora do padrão a gente acha estranho. Para nós é difícil entender gente fora do padrão, mas nós precisamos entender que às vezes nós estamos dentro da tribulação e Deus quer nos livrar não dela, mas nela. Quando nós nada podemos fazer para alterar o curso daquele momento, mas quando descansamos em Deus, no nosso Senhor, sabendo que Ele é soberano e que cuida de nós, então entenderemos que a tribulação segue um caminho de vitória. É tipo, após a luta vem a coroa. A glória vem depois da guerra. E nós precisamos entender que nós estamos vivendo um momento de guerra, um momento de pandemia, aflição, um momento que o nosso nervo está à flor da pele e que as nossas preocupações estão sobremaneira exaltadas. Uma das características daqueles que cultivam uma comunhão com Deus é a perseverança, e nós devemos perseverar em tempos de angústias e turbulências. A perseverança é a manifestação da atitude de fé. É a manutenção dessa atitude. É a continuidade da postura, da decisão e do envolvimento, do engajamento. É acreditar em um objetivo e não abandonar o caminho até que chegue ao final. O apóstolo Paulo nos induz dizendo: prosseguir em direção ao alvo, em busca pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. Vida cristã implica em perseverar na atitude de fé e além das preocupações para alcançar os alvos, as metas. Você pode estar pensando assim: Durval, mas esse ano não vai dar mais. Esse ano lá só para setembro. Esse ano é dezembro. Alguns falam assim: vamos comemorar o ano novo, porque esse ano parece que o ano de 2019 nunca terminou. É óbvio que há dificuldades para perseverar. Paulo então ensina que a tribulação, seja ela de qualquer natureza, é ela que produz a perseverança. E a perseverança produz
a experiência. É só você olhar no Romanos capítulo 5, verso 3. O que ela produz? Experiência. O que é experiência? Conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Essa experiência que todo ser humano precisa, conhecer a Deus. A experiência produz esperança. E no verso 5 diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amados, o Senhor nos chamou para servi-lo e também para nos preparar para a vida eterna. Para um novo céu e uma nova terra. Ouça isso, de todas as preparações, a que mais tem nos fortalecido e tem fortalecido a visão de andar com Jesus Cristo e também a mais frutífera tem sido a tribulação. É aquela coisa de quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais perseguição, mais crescimento. Faraó teve essa experiência. Quanto mais ele oprimia os judeus, mais eles cresciam e se tornavam fortes e aumentavam em número. Quanto mais bater nos cristãos, quanto mais os ferirem, quanto mais dificuldades nós tivermos, mais nós vamos crescer, porque nós sabemos qual que é a insinuação da tribulação, qual é o propósito da tribulação. O que ela faz com a gente? Ela produz perseverança, que produz esperança, e é isso que nos conforta. Imagina uma pessoa que não crê em Deus, não quer crer em Deus, essa pessoa não tem nada que a ampara, não tem nada que a conforte. O nosso conforto é saber que mesmo após a morte, nós estaremos nos braços do nosso Pai. Queridos, que como Paulo também possamos dizer, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Amados, existe um mundo melhor. Pode ser sim que nós tenhamos muitos anos de alegrias e vitórias e vamos desejar isso, e vamos aguardar isso, e vamos orar por isso. Anos de saúde, anos de rompimento, não é? Mas também teremos anos de tristeza, de dores, de perdas, de pesares. Faz parte. Porém, a nossa casa é eterna, é no reino do nosso Pai. E praticamente o último texto que eu quero ler, Apocalipse capítulo 21, que para mim é um grande alento. É uma visão de João, quando ele estava na ilha grega chamada Patmos, cercado por águas, não é? Eu acho muito bonito esse texto que diz, vi novo céu e nova terra. Onde é que estava a expectativa de João? Estava no novo céu, numa nova terra, porque ele sabia que aquilo tudo era circunstancial. Então ele disse, eu vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E então ele diz, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E ele diz, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Irmãos, pense um pouquinho comigo, tudo será novo. Na visão de João, ele traz uma perspectiva incrível.
magistral, magnífica, exuberante, uma coisa cintilante. Ele está dizendo uma nova cidade, um novo reino, o reino dos céus. É o paraíso, voltando para a terra. E ele diz, tudo vai ser novo. Tudo será novo. Sabe aquela dor de cabeça? Acabou. Sabe aquela pessoa que te incomodava, que fazia bullying com você na escola? Não, acabou. Você não vai ter mais o bullying. Pode até ter café, mas o bullying não vai ter. Sabe aquela miséria existencial? Sabe aquele sentimento negativo de autocomiseração, né, de dó de si mesmo? Não vai ter. Não haverá necessidade da luz. Não vamos precisar de um outro sol. Não vamos precisar de outras leis, porque o regimento do céu é de uma outra forma, de uma outra natureza. Se você não tem experiência, melhor dizendo, esperança nisso, você morre na tribulação. Nós precisamos visualizar, olhar além do horizonte, porque ele diz que todas as coisas serão novas. E ele ainda acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E ele disse-me, tudo está feito. É o que Jesus fala quando ele está na cruz, está consumado. E aqui, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. E é interessante pensar, porque Deus é eterno, princípio e fim existe para nós. Então ele está dizendo, eu sou o que vocês precisam. Vocês precisam de tempo, então eu sou o tempo. Mas Deus é eterno, irmãos. O conceito de tempo é um conceito para nós. Mas ele está dizendo, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus. Olha como ele nos trata de maneira individual. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O que um pai não faz por um filho? O que um pai não faz por um filho? Nos evangelhos nós aprendemos que vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celeste não vos dará o reino que Ele tem para nós, é o reino. É uma paz sem fim, irmãos. Ninguém disputando nada com ninguém. Ninguém chegando primeiro do que ninguém. Todos juntos. Olha, o reino de Deus é um reino de justiça. Mas tem um entretanto aqui. Tem um todavia. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amados, um dia de bênção, um reino de vitória, e um reino que Deus vai separar as ovelhas dos cabritos ou dos bodes. E você pode pensar assim, puxa, você está pregando um evangelho mau. Não, queridos, não. Estamos pregando o evangelho da verdade. E não dá para a gente olhar para o evangelho, não dá para olharmos para a Bíblia e pensarmos que é sempre uma mensagem de consolação. Às vezes é uma mensagem que nos instrui a posição e a oposição daquilo que é ruim e errado. Infelizmente existem os covardes, os mentirosos, os assassinos. Existem. E você pensa que Deus quer a morte deles? Não. A Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Mas um dia, a justiça de Deus vingará o sangue de muitos inocentes. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. O Salmo 55, 22 diz, confia os teus cuidados ao Senhor
e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Amém? Eu quero fazer uma oração e depois vamos fazer uma oração por todos os pedidos. Ore comigo, por favor. Pai, eu ouvi a sua palavra e tenho certeza que é a palavra do Senhor. Que o Senhor ministre, Senhor, nas minhas debilidades. Que o Senhor ministre nas minhas fraquezas. Porque muitas vezes os meus pensamentos transtornam, Senhor, dentro de mim. E me trazem, Senhor, amargura, tristeza, rancor, mágoas, feridas interiores às quais eu não consigo lidar. Acabo por externar essas feridas e magoar as outras pessoas que eu deveria servir e amar. Pai, eu ouvi a sua palavra. Eu sei que eu sou uma pessoa preocupada. Eu sei que a ansiedade tem tomado conta do meu espírito, da minha alma e de todo o meu corpo. E que muitas vezes eu acabo por me ferir por causa dessa ansiedade. Senhor, mas Tu és o Deus da paz. Tu és aquele que invade o meu ser com amor, com ternura. Como uma brisa suave, o Senhor domina o meu ser. Por isso, Senhor, eu quero nessa noite entregar o meu caminho ao Senhor. Entregar a minha vida ao Senhor. Eu creio que o Senhor está nesta situação. Se eu estou enfermo ou curado, o Senhor está nessa situação. O Senhor não permite o justo se abalar. Eu confio em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos?